Quando você ouve ou lê a expressão servo de Deus ou homem de Deus, quais são as características que você entende que alguém que é conhecido como homem de Deus ou servo de Deus, que características de comportamento, de atitude essa pessoa deve ter? Bom, a expressão homem de Deus é usada no Antigo Testamento para se referir a alguns profetas. E mais tarde, Paulo, no Novo Testamento, vai resgatar essa expressão e vai usá-la se referindo ao seu jovem discípulo Timóteo. E ele se refere a Timóteo como sendo um homem de Deus. E no contexto dessa passagem, Paulo fala duas coisas, uma negativa e uma positiva. Como assim? Negativa, aquilo que o homem de Deus deve evitar. E positiva, aquilo que ele deve buscar, aquilo que deve caracterizar a sua conduta. Então, no negativo, Paulo diz que o homem de Deus deve fugir de usar a religião, um discurso religioso, para manipular as pessoas, de maneira a, assim, obter riquezas. Olha só. 2000 anos atrás, Paulo falou isso. O homem de Deus deve fugir de usar um discurso religioso que manipula as pessoas para obter riquezas, para ficar rico, para enriquecer através da manipulação religiosa, do discurso religioso. No lugar disso, o homem de Deus deve buscar a piedade, a paciência, mansidão. Mais tarde, na segunda epístola a Timóteo, Paulo vai dizer servo de Deus, e diz, o servo de Deus não deve viver a contender. Contender, contenda, são palavras de uso raro, né? Ninguém usa, muito difícil que alguém no dia a dia use a palavra contenda. O verbo contender, então, é praticamente impossível de alguém usar. Eu gosto da tradução do Novo Testamento da Bíblia, A Mensagem, que diz assim, de uma maneira bem mais fácil da gente entender, o servo de Deus não deve ser brigão. Não deve ser brigão. Mas deve ser paciente, brando. Paciente para com todos, brando para com todos. Nós vemos hoje alguns líderes religiosos que têm uma visibilidade midiática imensa. Milhares e milhares e milhares de seguidores. Que alguns ficam gritando o tempo todo, postam vídeos aí nas redes sociais, do primeiro ao último segundo, só gritando e se dirigindo às pessoas que não pensam como elas, né, de uma maneira agressiva, né, com ataques, às vezes até mesmo palavras de baixo calão, só insultos e ofensas, esbravejando o tempo todo, um descontrole emocional, um destempero, que é um negócio que chega a assustar. Em nome da religião, o contrário do que a Bíblia fala. O Novo Testamento fala uma coisa, essas pessoas fazem exatamente o contrário. Só demonstram que não têm o fruto do Espírito Santo. O mesmo Paulo vai dizer que quando o Espírito Santo enche o coração de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, essa pessoa vai ter paciência, amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, domínio de si. E não vai ficar explodindo e gritando e procurando brigas o tempo todo. Vamos mais uma vez voltar àquela expressão. O servo de Deus não deve ser brigão. Tem uns que ficam, vou usar uma palavra muito popular aqui, caçando tretas o tempo todo, procurando um motivo para brigar com alguém o tempo todo. Isso não caracteriza o servo de Deus. O servo de Deus na sociedade deve ser marcado por mansidão, paciência. Não é uma pessoa que fica caçando, procurando alguém com quem brigar, para ofender, insultar, agredir, atacar o tempo todo. Nada disso. Se o Espírito Santo está presente no coração de alguém, essa pessoa vai demonstrar isso pelo amor, pela paz, pela paciência, pela brandura que ela tem. Se você gostou desse conteúdo, clique aí na mãozinha do joinha, inscreva-se se ainda não o fez, coloque seus comentários, impressões, ajude a compartilhar e por tudo isso eu te agradeço.